Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando, lendo o livro de Gênesis, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 9. É um capítulo em que Deus estabelece, declara a aliança que ele faz com Noé, uma aliança para não mais destruir a humanidade e nem os seres vivos da terra com águas de dilúvio. Deus estabelece essa aliança, pede para Noé ser fértil, se multiplicar ele, os seus filhos. Deus declara, para que todos os animais também sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra. Então é um capítulo que tem toda a declaração dessa aliança que Deus estabeleceu, tanto com a terra quanto com a humanidade, através de Noé. E do versículo 18 em diante vai falar um pouquinho sobre os filhos de Noé. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos um devocional. Eu quero ler os versículos 18 até o versículo 27. Então, do versículo 18 até o 27, que está escrito assim: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé era agricultor e ele foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe tinha feito, ele disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Amados, aqui nós aprendemos um princípio, e é sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Cã, ele teve uma atitude que foi uma atitude de escárnio, de zombaria com o próprio pai. Quando nós vemos lá no início, nós já vimos, nos primeiros capítulos ali de Gênesis, quando o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e ele percebeu que ele estava nu, a nudez passou a ser um motivo de vergonha. E aí o homem foi se cobrir com folhas de figueira, mas Deus matou um animal e fez roupas com a pele do animal. Deus já estava lá profetizando o sacrifício perfeito em Cristo Jesus, que nos vestiria da nossa nudez espiritual. Então, a nudez, hoje em dia, as pessoas não têm muita vergonha da nudez, né, amados? Mas normalmente as pessoas que têm princípios, elas se envergonham da nudez. Elas não querem mostrar a nudez a não ser para o seu cônjuge, né? Pessoas com princípios, elas querem mostrar a nudez apenas para os cônjuges. Hoje a gente tem vivido uma geração e um tempo tão corrompido que a nudez se tornou normal, né? As pessoas acham a nudez a coisa mais normal do mundo. Mas no início, a nudez representava esse significado de que o homem havia pecado, havia errado diante de Deus. Por quê? Porque antes do pecado, antes do conhecimento do bem e do mal, o homem andava nu e não se envergonhava. Depois, o homem passou a se envergonhar, a perceber que estava nu e quis fazer uma roupa para ele. Então, a nudez era algo que era uma questão de intimidade apenas entre o casal. Então, quando Noé, ele
plantou, né? A Bíblia diz ali que ele era agricultor, ele foi o primeiro a plantar uma vinha. E quando ele bebeu do vinho, eu acredito que se ele foi o primeiro a plantar uma vinha, nem ele sabia que ele poderia se embriagar. Então, ele bebeu, se alegrou tomando vinho com o fruto da videira, e aí quando ele recobrou a consciência, né, quando ele caiu ali na sua própria tenda, ele adormeceu nu, e o filho viu ele nu, e ao invés de agir com honra para com o seu pai, ele teve uma atitude de escárnio e de zombaria, foi lá contar para os irmãos, com a motivação de zombar mesmo do próprio pai. Mas os irmãos dele, os irmãos de Cã, não entraram nessa onda, pelo contrário. A Bíblia diz que eles pegaram a capa, colocaram, levantaram-na sobre os seus ombros e andaram de costas para não ver a nudez do pai e jogaram a capa por cima do pai, ou seja, demonstrando honra para com o seu pai. E sabe o que é interessante aqui, amados? É que essa atitude de desonra de Cã gerou uma consequência. E aí a consequência é que veio uma declaração de Noé sobre a vida dele. Você será escravo de escravos para os seus irmãos. Você será escravo de Sem e você será escravo de Jafé. E é sobre isso que eu quero mencionar, amados. Toda atitude de zombaria, escárnio e desonra sempre traz como consequência a escravidão. Existem muitas pessoas vivendo uma escravidão de muitos tipos. Escravidão espiritual, escravidão emocional, escravidão com, às vezes, até mesmo física, com alguma prática, alguma coisa que não consegue abandonar. E aqui estou falando sobre quem conhece a Deus, quem crê em Deus. E ainda assim está vivendo muitas prisões, está sendo escravo de muitas coisas. Por quê? Porque muitas vezes alimenta um coração de zombaria, de escárnio. Ao invés de honrar, quantos filhos que ao invés de honrar os seus pais, eles desonram os seus pais? Quantos esposos e esposas que ao invés de honrarem os seus cônjuges, eles os tratam com zombaria, com escárnio, com desonra? Nós temos vivido um tempo em que tudo, é brincadeira, não tem problema. Não tem problema fazer isso não, é só uma brincadeira. Mas tem um provérbio que diz assim, que aquele que diz, eu fiz isso, eu falei isso, mas é brincadeira, é como uma flecha atirada que vai incendiar tudo. Sabe, amados, Deus nos chamou para sermos pessoas íntegras, nós já vimos isso, íntegras em Deus, e que sabem honrar as pessoas. Não honrar, amados, nesse sentido pejorativo que nós temos visto nos dias de hoje, que é bajulação. Não é sobre bajulação, mas é sobre a verdadeira honra, que é o respeito. Nós devemos respeitar uns aos outros. Nós devemos, ao invés de falar mal uns dos outros, devemos respeitar uns aos outros. Ao invés de zombar quando um irmão em Cristo cai, por exemplo, quantas pessoas começam a zombar? Viu só? Eu falei isso e aquilo. Começam a zombar daquela pessoa. Sabe, amados, Deus não nos chama para esse tipo de vida. Esse modelo de vida, de zombaria, de escárnio, sempre trará como consequência a escravidão. E eu creio que nem eu nem você queremos ser escravos de nada. Por quê? Porque Deus nos libertou. A Bíblia já nos garante que em Cristo Jesus nós somos livres. Livres. Agora, quando nós levamos um modelo de vida que é inundado de desonra, que é inundado de escárnio, muitas vezes nós zombamos dos outros, daqueles que não são cristãos. Sabe, amados, nós precisamos ter uma atitude coerente, uma atitude bíblica. Muitas vezes estamos colhendo alguns tipos de escravidão na nossa vida porque temos tido atitudes que conduzem a essas consequências. E a atitude de desonra e descarno sempre conduzirá à escravidão.
Tem irmãos em Cristo que vivem uma escravidão emocional, por quê? Porque eles são zombadores, são pessoas que tudo levam para zombaria, para o escárnio, para desonra. O que eles puderem fazer para desonrar o cônjuge, para desonrar um irmão em Cristo, para escarnecer, às vezes, da própria família, dos próprios pais, eles fazem. E aí estão vivendo uma escravidão emocional, escravidão mental. Alguns tipos de enfermidade, amados, são escravidões. São escravidões que as pessoas estão vivendo. É uma escravidão. Não é uma enfermidade por um motivo natural, por falta, por um desalinhamento do funcionamento do corpo físico. Não. Tem enfermidades que, na verdade, ela é uma escravidão por causa de um comportamento de zombaria, de desonra. Deus não nos criou para esse tipo de vida, Deus não nos criou para esse modelo de vida. Por isso que a Bíblia nos ensina a respeitar todas as pessoas, a amar todas as pessoas. A Bíblia nos ensina a considerar os outros superiores a nós mesmos. Quantas pessoas consideram-se superiores a todos e por se considerarem superiores, elas sempre têm esse viés para zombaria, para escárnio, brincadeiras que na verdade são tolas, brincadeiras que são injúrias. Quantas e quantas pessoas, amados, que estão vivendo assim. Veja o que aconteceu com Cã. Ele foi querer zombar do seu próprio pai. Ele foi querer unir os irmãos ali. Ó. Olha, nosso pai tá nu. Caiu lá, dormiu, sei lá o que aconteceu com ele. Tomou aquele vinho que ele fez lá, que ele plantou aquela uva, fez aquele vinho pela primeira vez. E aí olha o que aconteceu com ele. Ele foi zombar do próprio pai. A consequência foi se tornar escravo dos seus irmãos. Amados, Deus não nos criou para a escravidão. Deus nos criou para a liberdade. A Bíblia já nos garante que onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas a Bíblia também nos garante que nós não devemos usar a liberdade que temos para a libertinagem. E a desonra e o escárnio é um tipo de libertinagem. A injúria é um tipo de libertinagem. Ou seja, é transformar a liberdade que nós temos em algo que não provém de Deus. Que eu e você entendamos isso, sabe, amados? E nós estabeleçamos um modelo de vida para nós, que é o modelo de vida de Cristo, que é o modelo de vida da palavra de Deus, honrando a todos, respeitando a todos. Sabe, nós temos vivido tempos em que as pessoas, elas desejam a morte umas das outras, as pessoas fazem brincadeiras de muito mau gosto umas com as outras, e tudo isso faz parte desse escárnio, dessa zombaria. Não tem outra coisa a não ser que a pessoa que vive assim, ela vai colher a escravidão. Não sei qual tipo de escravidão, mas ela vai colher, seja uma escravidão na vida financeira, seja uma escravidão na vida emocional, seja uma escravidão em relação a enfermidades, seja uma escravidão em relação à vida espiritual, mas vai viver algum tipo de escravidão, porque a consequência do escárnio é a escravidão. Sabe que eu e você, nós entendamos isso e nós tomemos um posicionamento diferente. Que nós sejamos sábios no Senhor para nos posicionar de uma maneira diferente. Que nós possamos ser assim como Sem e Jafé, que ao invés de entrar na onda do irmão mais novo ali, de Cã, de zombar do pai, eles sentiram o quê? O temor de Deus, primeiramente, para eles não desonrarem o próprio pai. O que eles fizeram? Pegaram a capa, foram de costas para nem ver a nudez do pai e cobriram o pai. Por quê? Como eu já mencionei, naquela época ali, a nudez era um motivo de vergonha. Até pouco tempo atrás ainda era. Hoje em dia que nós temos vivido uma geração tão corrompida, como eu já mencionei, que as pessoas não se envergonham mais da sua nudez. Mas nós podemos trazer essa aplicação para a nossa vida em muitas áreas, amados.
Ao invés de desonrarmos, de levarmos palavras ou atitudes de zombaria contra a liderança da igreja, sabe, nós não fomos chamados para isso. Quantas pessoas, ao invés de orarem pelos pastores, pelos líderes, entram nessa roda dos escarnecedores? Nós não fomos chamados para isso, amados. Nós fomos chamados em Cristo Jesus para sermos o reflexo de Cristo sobre a terra, amando, respeitando, liberando vida, sendo instrumentos de Deus como representantes de Cristo Jesus. E quando acontecer alguma coisa, alguém estar ali trazendo um motivo de zombaria, de escárnio, ao invés de nós nos assentarmos na roda dos escarnecedores, que nós possamos fugir da roda dos escarnecedores e possamos abraçar uma vida de respeito e de honra com as pessoas. Caso contrário, a nossa colheita não vai ser boa, vai ser uma colheita de escravidão. Então, talvez você precise ajustar alguma coisa na sua vida, talvez o Espírito Santo esteja nesse momento iluminando mesmo os olhos do teu coração e te mostrando, puxa, nessa área aqui, ou desse jeito aqui, nessa situação, com essas pessoas aqui, eu tenho agido com esse espírito de zombaria e eu não quero mais isso. E talvez por causa disso eu tenha me tornado escravo de algumas situações e circunstâncias na minha vida, eu não quero mais isso. Permita que o Espírito Santo fale com você, ministre o seu coração, sabe, traga um entendimento genuíno ao seu coração, para que você se livre desse modelo de vida. O modelo de vida que Deus tem para mim e para você é um modelo de vida de respeito, de honra, em que nós nos posicionamos exatamente como Cristo Jesus se posicionou, sempre respeitando, amando e sendo firme nos seus posicionamentos. Eu acho incrível a vida de Jesus, por quê? Porque Jesus, ele era firme nos seus posicionamentos, sempre. Ele não abria mão daquilo que ele acreditava, mas ele respeitava as pessoas, ele honrava as pessoas, ele não permitia jamais que a zombaria e o escárnio fizessem parte da vida dele. Isso nós podemos ver como exemplo também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele entendeu a vida como um representante de Cristo Jesus e ele viveu como um representante de Cristo Jesus e ele não permitiu que a desonra, que o escárnio, que a zombaria tomasse conta da vida dele. Inclusive, ele precisou repreender Pedro num momento assim, em que Pedro começou o quê? A desonrar, a descartar aqueles irmãos que não eram judeus, que haviam crido em Jesus, e porque eles não eram judeus, Pedro começou a se sentir superior a eles, entrou na roda dos escarnecedores. Vamos colocar aqui para uma linguagem bem, ficar bem clara, os crentes judaizantes da época. Pedro entrou na roda ali com eles e começou a se sentir superior aos crentes gentios, aqueles que não eram judeus. E aí Paulo olha para Pedro e diz assim, repreende Pedro ali na frente de todo mundo. Ei, Pedro, o que você está fazendo? Quem que você pensa que é para estar agindo desse jeito? Você é judeu, não vive como judeu, não está escravizado à lei e agora está querendo se colocar numa posição superior, escarnecendo dos crentes gentios, dizendo que eles são menores do que você, piores do que você? Não pode ser assim, Pedro. E Pedro recebe aquela repreensão e muda a sua atitude. Amados, que eu e você, nós possamos receber, se por acaso existe algo na tua vida que você está recebendo aí do Espírito Santo a iluminação para compreender, eu estou vivendo debaixo de uma desonra, estou desonrando o meu cônjuge nessa atitude aqui, não quero mais viver assim, estou desonrando os meus pais, estou desonrando os meus filhos, estou desonrando meus irmãos em Cristo, a minha liderança e não quero mais viver assim. Se posicione agora, ore ao Senhor, coloque isso diante do Senhor e o Senhor mesmo vai trazendo toda a cura, toda a restauração e vai te tirando, te livrando dessa consequência da escravidão. Porque se nós não reconhecemos o nosso erro, a gente continua nele e daí continua vivendo a colheita ruim, né? As consequências ruins. E a consequência de uma vida assim, como eu já mencionei, é escravidão.
Então, que eu e você, nós possamos nos entregar ao Senhor, render mesmo nosso coração ao Senhor e deixar Ele alinhar todas as coisas. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, pelo Teu ensino. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Ilumina os olhos do nosso coração, nos mostra se tem alguma área da nossa vida ou alguém que nós estamos desonrando, desrespeitando, estamos agindo debaixo de um espírito de zombaria e de escárnio. Pai, nós não queremos viver assim. Nós queremos entregar isso ao Senhor e abandonar isso. Nós não queremos essa colheita de escravidão. Nós queremos a colheita da liberdade que há em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Em cada aspecto da nossa vida nós queremos glorificar o Senhor. Queremos glorificar o Senhor respeitando o nosso cônjuge. Queremos glorificar o Senhor respeitando e honrando os nossos pais. Queremos glorificar o Senhor respeitando os nossos filhos, os nossos irmãos em Cristo, os nossos líderes. Queremos glorificar o Senhor respeitando e honrando os nossos colegas de trabalho. Onde nós estivermos, Pai, nós queremos viver uma vida de respeito, de honra, em nome de Jesus. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.